Oi, meu filhote, tudo bem, querido? Saudade de ti, hein? Pois é, estamos aqui do outro lado da tela e eu espero que tu possa te conectar comigo agora, porque eu quero te ensinar. E tu já sabe como, né? Com alegria. Diga comigo, ok. Muito bem. Então, deixa eu te ensinar. Não sei que horas tu está estudando, né? Mas nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Ok, meus filhos, hoje nós vamos trabalhar um tema muito relevante que é a história medieval. Você já estudou alguma vez? Já, né? Muito bem. Então, a Idade Média que nós vamos estudar aqui, ela é um conceito problemático. Eu queria, nesse momento, antes de entrar em Idade Média, problematizar esse conceito, que, na verdade, meus filhos, não é um conceito. Pergunta, então, o que é, Welton? Isso é um pré-conceito. Elton, e por que é um preconceito, meu irmão? Então, te liga, que eu vou te explicar com alegria. Olha só, filho, se nós pudéssemos agora entrar numa máquina do tempo e voltarmos para o ano 900, que seria ali entrando no século X, e perguntássemos para qualquer pessoa na Europa se ela vivia numa Idade Média, a resposta seria um peremptório não. Não sabemos do que tu está falando. De fato, esse conceito Idade Média, ele não nasce na Idade Média. Ele nasce a posteriori, ele nasce bem depois. E eu diria que o início desse conceito tem a ver com o Renascimento. Ou seja, são os homens do Renascimento que, para se desvencilhar desse período chamado de Idade Média, são esses homens que vão chamar para este período de 1000 anos, do século V ao século XV, de Idade Média, de Idade das Trevas. Petrarca chamava de período tenebrare, o período das trevas, né? Então, será que de fato essa Idade Média foi uma Idade das Trevas? Será que a acusação renascentista e, por fim, iluminista, será que esse período de fato foi uma idade das trevas, uma noite de 1000 anos? Será, meus filhotes? Será que a arte, a filosofia foram enclausuradas nos mosteiros e ninguém ouviu falar nada sobre isso? Pois eu quero te dizer que não. A Idade Média está longe de ser uma idade das trevas. A Idade Média, ela teve um momento de intensa dificuldade, que eu vou já trabalhar contigo aqui, no contexto das invasões bárbaras, e depois nós temos uma segunda invasão de vikings, árabes, eslavos. Eu compreendo que houve ali um processo de estagnação, mas superado esse período, a gente vai ter um período aí de uma produção filosófica pujante. Aliás, se hoje nós temos algum conhecimento de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, se nós temos algum conhecimento, a gente deve à Igreja Católica, que preservou e conduziu essa cristandade no conhecimento desses grandes filósofos gregos. E se nós falarmos de arte, aí tem muita coisa. A música sacra, a pintura, a escultura, as catedrais góticas são verdadeiras obras de arte. O que dizer da Catedral de Sevilha, por exemplo? Da catedral recentemente que pegou fogo, como Notre Dame, mais de 800 anos de história, construído no dito período medieval. O que falar então das universidades? Eu tive a oportunidade de visitar uma universidade em Granada, do século XIII. E tu vai em Granada, vai em Salamanca, faculdade do século XIII também. E
No Marrocos, a gente tem uma universidade de altos estudos da matemática por volta do ano 1000. Ou seja, o conhecimento não deixou de ser produzido nesse período. A arte não deixou de ser produzida neste período. Então, esse conceito medieval é um conceito que ele é problemático, ele não é neutro, ele é impregnado de ideologização, ele é impregnado de preconceito. Ou seja, aqueles homens renascentistas propuseram uma ruptura, sim, com a Idade Média, em alguns aspectos da arte, sobretudo na estética. Mas se a gente olhar, grande parte dos pintores e escultores eram pintores e escultores de temas sagrados. Grande parte dessas pinturas estão nas igrejas, ou seja, é aquilo que o nosso grande historiador Jean Delumeau chama de rupturas e permanências. Ou seja, essa Idade Média ela permanece na Idade Moderna, da mesma forma que a Idade Antiga, a Antiguidade Clássica, ela se arrasta para dentro dessa Idade Média, de modo que essas rupturas de história antiga, história medieval, história moderna e contemporânea são muito mais marcos para a gente entender uma totalidade de um período do que uma precisão histórica. Não há rupturas sem permanências. Então não perde isso de vista. Será que toda a cultura greco-romana morreu quando caiu o mundo romano? Claro que não. Né? Há uma historiadora francesa muito boa chamada Adeline Roucault, e ela tem uma obra maravilhosa chamada Antiguidade Tardia. E a gente percebe o quanto essa antiguidade ela se arrasta por essa Idade Média. E nós percebemos claramente o quanto essa Idade Média ela invade essa Idade Moderna. E o quanto a Idade Moderna ela sobrevive nessa contemporaneidade. Não é verdade? Então, o que tu precisa entender antes da gente falar qualquer coisa de Idade Média? Que a história é marcada por rupturas e permanências. Eu queria te ouvir repetir, meu filho. Diga rupturas e permanências. Muito bem. Tá bem, filho? Muito bem. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre Idade Média, mas eu preciso fazer uma breve digressão e te levar lá para o final do Império Romano. Isso. Vamos lá para o final do Império de Roma. E Roma, como vocês sabem, está vivendo um período de muita crise, sobretudo a partir do século III. Então, nós temos aqui um cenário romano de paralisia das guerras de conquistas. Ou seja, nós temos o fim das guerras de conquista. Aí tu vai perguntar, Welton, qual é o problema disso? Vários, mas eu queria destacar um. As guerras de conquistas era a principal fonte de mão de obra escrava. Ou seja, esse escravo chegava em Roma conquistado em guerras pelo poderoso exército romano. Porém, com essas guerras paralisadas, com essa interrupção dessas guerras de conquistas, eu terei inevitavelmente em Roma uma crise do escravismo. Muito bem. Então, se o escravismo entra em crise, a produção entra em crise. Se a produção entra em crise, Roma vai ter um problema grave de inflação, de desabastecimento. Roma vai ter um problema grave para proteger as fronteiras romanas. O Império Romano era gigante, gigante. E este Império Romano ele precisa salvaguardar suas fronteiras. Porém, com essa crise militar que fomenta essa crise do escravismo, essas fronteiras elas ficam, por assim dizer, tíbias. O que, filhote, tu não sabe o que é tíbia? Vou te ensinar. Elas ficam fragilizadas. Tudo bem? E os imperadores romanos, na tentativa de arrumar a casa, o que eles fazem? O que todo governo faz:
aumenta o imposto, arrocha quem não pode ser arrochado, né? Então, nós temos um grave problema de inflação, com emissão de dinheiro, de papel moeda, e a gente não pode perder de vista também que é nesse cenário de crise que o cristianismo ele vai se desenvolver, que o cristianismo vai se expandir. Inclusive, no século IV, Constantino se converte e garante a liberdade de culto aos cristãos. Isso foi muito bom. Mais tarde, esse cristão vai garantir, essa religiosidade cristã tornar-se-á a religião oficial do Estado romano. Muito bem? Agora, imagina esse vasto território romano sendo invadido por inúmeros povos bárbaros. Quando a gente chama povo bárbaro, eu sei o que vem na tua cabeça. Como é que é? Fala mais perto aí. Ah, que é um povo violento, é isso? Muito bem. É também, meu filho, é também um povo violento, mas o que qualifica esses povos como um povo bárbaro não é o nível de violência ou de poder bélico, guerreiro, não. Não é isso. Não é porque ele é um povo belicoso, não. O que define um povo bárbaro é todo o povo não romano. Ou seja, não fala latim, é bárbaro. Sabe o que tu és, tu que está me escutando agora? Um bárbaro. Eu sou outro bárbaro. Por quê? Porque a gente não fala latim. Ou seja, a gente não é um romano. Então, toda a humanidade que não é romana é bárbara. Portanto, esses bárbaros, que na verdade são povos francos germânicos. São vários povos que nós vamos chamar aqui de povos bárbaros, vão invadir Roma. Ou seja, esse vasto Império Romano. Tudo que está marcado aqui é a extensão do Império Romano. Observa que só ficou de fora o norte do que hoje é a Europa. E é exatamente desse norte da Europa que vão chegar os povos bárbaros. Quantos povos, Welton? Muitos. Muitos povos bárbaros. E eles vão se posicionando dentro desse mundo romano. Ou seja, eles começam, deixa eu falar bonitinho, deixa. Eles começam a engendrar, a gestar o que vai ser os primórdios da Europa medieval. Então, esse vasto território aqui vai ruir na sua base e desmoronar, e se fragmentar, e se estilhaçar. Observa aqui que esses romanos chegaram em toda a Europa, saíram daqui deste ponto e dominaram tudo que se tinha notícia, né? O Oriente, o Norte da África e grande parte do que hoje nós conhecemos como Europa. Eles chegaram até onde hoje é a Inglaterra. Olha que absurdo de expansão. Porém, esse vasto Império Romano sucumbiu frente aos povos bárbaros. Esses povos bárbaros, eles vão chegar em Roma e vão destruir o Império Romano. Tive um breve probleminha aqui para passar o slide, mas está aí tudo certo agora. Então, quais são os povos que vão chegar no que hoje é Europa, que era o antigo mundo romano? Aqui, olha, nós temos aqui em Portugal, nós temos os suevos. Aqui onde hoje é a Espanha, nós temos os visigodos. Onde hoje é a França, que povo chegou lá? Isso, os francos, que juntos com os burgúndios vão fundar a França. Muito bem? Nós temos aqui os ostrogodos chegando, onde hoje aqui é parte da Itália. Nós temos aqui os saxônicos, que vão inclusive chegar
onde hoje é a Inglaterra, o povo anglo-saxônico, ou seja, esses povos bárbaros germânicos, eles vão destruir este Império Romano. Em 476, Roma cai. E a partir daí começa a ser engendrado aquilo que nós chamamos de Europa medieval, que vai dar origem ao feudalismo, que vai dar vida para a igreja, que vai se tornar a principal instituição desse período medieval. Ok? Eu queria trabalhar contigo agora dois conceitos que são muito relevantes. Esses dois conceitos vão trazer luz para a gente entender o feudalismo, a Europa medieval, por assim dizer. Esses conceitos, eles foram problematizados por alguém que eu julgo que é um dos maiores historiadores de Idade Média, que é o francês Jacques Le Goff. Então, o Le Goff, ele traz esses dois conceitos para a gente e vale a pena a gente entender esses dois conceitos, né? Esses dois conceitos vão nos permitir entender como é que vai se dar esse processo de formação da sociedade feudal, dessa Europa medieval, dessa Europa feudal. Tudo bem? Então, o primeiro conceito que eu quero trabalhar contigo agora é o conceito da ruralização. Você pode repetir comigo, meu filho, para ficar íntimo do conceito? Fala pertinho, vai, fala pertinho de mim. Diga ruralização. Muito bem. Ruralização, incrível. Então, Elton, o que é a ruralização? Pensa comigo. Imagina um povo bárbaro como os hunos, que são malvados por excelência. Os hunos eram um povo extremamente belicoso e não tinha piedade. Agora imagina, te coloca no lugar de um romano. Tu estás aqui na cidade romana e lá vem um bárbaro chamado povo huno, que é um povo extremamente belicoso e violento. Tu ficas esperando a chegada dos hunos ou tu sai de Roma? Lógico. Assim como eu também sairia de Roma. Então, o que é ou o que foi a ruralização? A ruralização foi o deslocamento do romano da cidade para o campo. Esse conceito ele é muito comum para a gente, porque todos os dias nós escutamos falar em êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do camponês para a cidade. É aquele homem que sai do campo e vem para os centros urbanos. O que aconteceu em Roma é o processo contrário. Foi a ruralização, ou seja, a saída do romano da cidade para o campo. Por que eles saíram? Já te falei. Por causa das invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras vai levar a quê, Welton? A desintegração do Império Romano e a formação dos reinos germânicos. E a gente vai ter muitos reinos germânicos, alguns vão desaparecer, outros não. Depois nós teremos o Império Carolíngio. Tudo isso acontecendo na formação dessa sociedade medieval. A gente vai ter aí o fortalecimento do poder do Carlos Magno, que passa a exercer hegemonia nessa Europa nascente, nesse Império Romano destruído, vai se atrelar à igreja, vai defender a igreja e pela igreja também vai ser protegido. Tudo bem? Há ainda um segundo conceito, que é o conceito da atomização. Não entendi, Welton? Como é mesmo? Atomização. É isso mesmo, meu filho? O que é atomização? Imagina aquele grande império romano agora se estilhaçando, se fragmentando. Então, a atomização foi, em outras palavras, bem simples para tu entenderes, filhote, foi a fragmentação do Império Romano em pequenos reinos. Se tu lembrares da tua aula sobre a Idade Média,
Tu vai lembrar que não existia aqueles grandes reinos poderosos. Na verdade, Roma tornar-se-á um conjunto de pequenos reinos que vai dar luz, que vai dar origem à Europa, totalmente fragmentada, como é até hoje, apesar dos esforços de unificação, como, por exemplo, mais recentemente a União Europeia. Então, Roma se desintegra, torna-se reinos, múltiplos reinos, pequenos, grandes, e para isso nós chamamos de atomização. Nessa atomização, o rei perde o poder e acaba fragmentando este poder, fragmentando a posse em vários domínios, em vários condados, em vários ducados, entregando aquilo que mais tarde nós vamos chamar de suzeranos e vassalos. Tudo bem? Então, deu para entender aí a panorâmica do nascimento dessa Idade Média. A gente vai encerrar aqui nossa aula. Eu imagino que tu já está cansado, mas foi um prazer te reencontrar aqui, meu filhote. É uma alegria saber que tu está do outro lado, compartilhando esse momento de aprendizagem. E a gente vai voltar muitas vezes ainda até esse vírus, esse coronavírus, ser finalmente debelado da nossa sociedade, ok? Um grande abraço, fique com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, até a próxima aula, ok?